Eu vou começar uma série nova aqui no canal que vai ser chamada de Dicionário Tech. Nela eu vou abordar as principais palavras que a gente acaba encontrando no mundo da tecnologia, algumas terminologias, e eu vou trazer não só o significado delas aqui, mas também como que elas funcionam um pouco na prática, para a gente ter uma ideia por cima do que se trata aquela palavra, aquela terminologia no mundo ali do desenvolvimento de software, né? Como que funciona realmente. Então vem comigo que hoje nós vamos falar especificamente sobre API, e eu prometo que você vai entender isso em aproximadamente 8 minutos. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu peço que vocês deixem um like no vídeo para fortalecer, se inscrevam aqui no canal e venha fazer parte também do nosso grupo no Telegram. O link para entrar no grupo tá aqui na descrição do vídeo, como de costume. Basta clicar lá que vocês vão ser redirecionados para o Telegram já no nosso grupo. E eu também peço que vocês comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, se faz sentido o que eu falei. Se vocês tiverem dúvidas, também deixe aqui, que eu sempre respondo os comentários da galera, beleza? Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, como eu disse, nós vamos falar sobre API. E o que significa API? API é uma sigla para Application Programming Interface e ela basicamente é como se fosse uma fachada para um serviço externo. Mas resumindo, o que é API na prática? API ela se resume na palavra conectividade. Quando nós estamos falando sobre conectividade, é basicamente aquela possibilidade, né, aquela característica de um dispositivo conseguir se comunicar com outro e talvez ali enviar informações e resgatar informações através dessa comunicação. Um smartphone nos dias de hoje que não possui conectividade com nada, depois de um tempo, uns 2, 3 dias, ele acaba ficando inútil. Porque, pensa bem, todos os aplicativos que a gente tem no celular hoje, eles precisam ali de conectividade. Por exemplo, você tem um aplicativo da sua instituição financeira. Aquele aplicativo sem internet não vai te ajudar muito, porque realmente você vai precisar pegar essas informações que está na nuvem em um servidor externo e trazer essas informações para o seu celular. Então, realmente a conectividade acaba sendo essencial para o funcionamento dos dispositivos, principalmente dos smartphones, quando nós estamos falando sobre conectividade. E é claro, eu dei o exemplo da instituição financeira, mas isso se estende para diversos outros exemplos, até mesmo jogos. Então, quando a gente está falando de um jogo, você tem aquele jogo instalado no seu celular. Se aquele jogo ele tiver um ranking, um sistema de ranqueamento online, né? Ou ele tiver alguma informação, como por exemplo a conta que você faz o login, onde fica registrada as suas informações, você vai precisar comunicar com o serviço externo, com o servidor, uma base de dados, para conseguir resgatar os dados referentes à sua conta. Só que pensa comigo, você não conseguiria ali simplesmente acessar, né, a sua aplicação no celular, ela não conseguiria simplesmente acessar um banco de dados diretamente para pegar essas informações, porque ficariam muito expostas essas informações para a rede pública de internet. Então, para minimizar as chances de acontecer algum ataque, algum problema do tipo, existem as APIs que fazem uma espécie de barreira entre os dados de um banco de dados, por exemplo, ou de algum outro serviço externo, e ele aplica alguma lógica ali antes de retornar o dado que você está requisitando. Então, quando nós estamos falando de API, nós estamos falando de uma fachada de um serviço externo. Ele vai resgatar as informações que você está solicitando através da requisição, ele vai te devolver esses dados, mas ele também vai aplicar algumas outras coisas, como por exemplo, a questão da segurança. Então ele vai fazer uma verificação de segurança nessa etapa, né, onde ele recebe essa requisição, para ter certeza que ela é uma requisição válida, ou seja, que é realmente um usuário que possui permissão para solicitar tais dados. Pensa comigo, em um primeiro momento, quando você entra num aplicativo, por exemplo, você está utilizando sua rede social e você precisa fazer o login na sua conta. Essa API que recebe o seu login, ela é uma API, digamos, pública. Ela não terá uma proibição quanto à sua permissão de acesso, porque justamente você ainda não tem permissão, você está entrando com as suas informações e a partir daquele momento a API vai validar aqueles dados e vai te devolver
um token que a gente chama, que é uma chave, e essa chave será utilizada por todo o fluxo seu dentro daquele sistema. Quando aquela chave expira, você precisa fazer o login novamente, ou talvez o próprio sistema, identificando que você ainda está utilizando, né, os recursos ali da aplicação, ele faz essa renovação do token automaticamente. Mas em termos mais práticos, o que é a API, né? Como que a gente conseguiria enxergar a API? Bom, falando de aplicações web especificamente, quando nós estamos falando de API, seriam os chamados endpoints. O que são esses endpoints? Endpoints são como endereços da web. Então, por exemplo, quando você digita lá www.google.com.br, você está enviando informações para esse endereço. Esse endereço, a gente poderia considerar ele como sendo um endpoint. Então, quando nós estamos falando de API, nós estamos falando da criação de endpoints. Imaginando uma aplicação que ele tem esse primeiro endereço, né, tirando como exemplo o Google, ele vai ter lá www.google.com.br/. Esse seria o endereço raiz dessa aplicação. Mas vamos supor que você quer entrar nas configurações da sua conta do Google, por exemplo. Nesse caso, o endpoint poderia ser www.google.com.br/contas. Então, no caso da gente usar o exemplo do Google, quando nós colocamos www.google.com.br, esse seria o endereço raiz daquela aplicação web. Quando nós adicionamos ali na frente desse barra, né, no finalzinho do endereço, por exemplo, a palavra conta, você estaria batendo num endpoint referente às informações de conta. Pode ser que esses endpoints, né, esses endereços da web, eles necessitem ali que você envie alguma informação específica. Isso é tratado ali pela aplicação front-end, que será responsável por montar essa requisição e enviar para esse endpoint específico. Mas aqui vale uma observação. Quando nós estamos falando de APIs especificamente, é mais difícil você ver ela exposta, como no exemplo que eu dei do www.google, a gente está acessando uma aplicação e essa aplicação ela está retornando aquela página web para a gente enxergar no nosso browser, no nosso navegador de internet. Mas quando nós estamos falando de API, geralmente esses endpoints eles são escondidos do usuário, justamente porque quem vai fazer a solicitação vai ser a aplicação do front-end, não é o usuário que vai lá no endereço do navegador dela e digitar esse dado. Esses endereços eles vão sendo montados automaticamente pela aplicação do front-end, então é transparente para o usuário final essa montagem do endereço web que vai sendo ali feito à medida que o fluxo de navegação dentro daquela aplicação vai acontecendo. E como eu falei para vocês que a API ela valida se aquela pessoa ela tem realmente a permissão para acessar um determinado recurso, né? Ou seja, se ela tem permissão para estar realizando aquela requisição, então nós podemos dizer que a API ela também aplica questões de segurança nas requisições, nas solicitações que chegam a ela. Então, por exemplo, no caso de um usuário que não possui permissão tentar acessar um endpoint específico, ele não vai conseguir, né? Aquela requisição dele vai ser barrada, porque a API ela já vai aplicar as regras de segurança a fim de verificar se aquele usuário realmente possui permissão. E validando que ele não possui, ele corta a requisição, né? Ou seja, ele não retorna os dados que ele deveria retornar caso o usuário fosse de fato um usuário válido. Então é bem interessante perceber essas questões da API, onde ela não só é responsável por retornar dados simplesmente, mas ela também faz essa validação da parte de segurança, olhando quem tem permissão ou não para acessar os recursos. E no caso dessas APIs públicas, né, essas APIs iniciais que fazem, por exemplo, o login do usuário no sistema, vocês poderiam estar se perguntando, mas se essas APIs são públicas, todo mundo poderia bater nela e acabar derrubando o servidor. Bom, acontecem casos assim, quando a aplicação acaba sendo um pouco mal configurada, podemos dizer. Mas na maioria dos casos também é feita uma configuração nos servidores que recebem essa requisição, onde é especificado quem está realizando a requisição para o servidor.
Ou seja, geralmente eles vão configurar ali somente as requisições vinda da aplicação front-end, que é responsável por enviar essas informações e tentar fazer o login. Então, se um cracker, por exemplo, tentar fazer uma solicitação indevida, né, a fim de tentar sobrecarregar o servidor, ele não vai conseguir, justamente porque ele não estaria utilizando a aplicação do front-end para fazer essa manobra. Ele provavelmente utilizaria alguma aplicação de terceiro, como o tal do Postman, que é muito utilizado inclusive por testers, né, pelos QAs, onde ele especifica ali um endpoint, envia os dados e verifica a resposta. E ele pode criar inclusive scripts para fazer essas requisições milhares de vezes em um curto espaço de tempo, justamente para validar, por exemplo, questões de desempenho. E não só a aplicação do Postman, existem outras ferramentas como o próprio JMeter, que permite também esse tipo de configuração, esse tipo de ação. Então, quando a API é configurado corretamente e apenas aceita a solicitação vindas ali de um determinado front-end, de uma determinada aplicação que ele já conhece, ele evita essas requisições que acontecem por meio de aplicações de terceiros. E quando nós estamos falando de API, geralmente nós estamos falando de uma fachada que fornece dados de uma forma mais genérica para o propósito que ela foi criada. Quando nós estamos falando de uma API que retorna exatamente o dado que precisa ser utilizado por um front-end específico, por exemplo, um aplicativo mobile, nesses casos nós não estamos falando de uma API convencional. Aí a gente já está falando sobre BFF. Inclusive eu já criei um vídeo falando sobre BFF aqui no canal. Se você tem interesse em entender o que é o Back-end for Front-end, eu vou deixar o card aqui em cima. Clica e confere lá, que também é bem legal esse conceito do BFF no mundo da programação. Então, quando nós estamos vendo ali uma vaga falando de um desenvolvedor que precisa dominar a criação e manutenção de APIs, nós estamos falando de um desenvolvedor, geralmente um desenvolvedor back-end, que tem conhecimento para a criação de uma aplicação onde ela forneça esses endpoints e faça essa validação da parte de segurança, etc., para entender essas solicitações e retornar os dados da forma correta. Bom, é isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que significa a API e qual que é o funcionamento dela na prática. Esse é o primeiro vídeo da série que eu estou iniciando agora, que é o Dicionário Tech. E se vocês tiverem sugestões de alguma terminologia que talvez apareça muito em algumas vagas e que sempre gera dúvidas, deixa nos comentários aqui embaixo que com certeza eu vou trazer um vídeo falando sobre isso também. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa a curtida aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com o coleguinha e venha fazer parte do nosso grupo aqui no Telegram. E o link, mais uma vez, está na descrição do vídeo. Bom, é isso. Lembrando que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!